Se você tivesse investido 5 anos atrás em um fundo imobiliário chamado BBPO11, que é o BB progressivo, hoje você teria um lucro de 105,77% na sua carteira. Tá? E isso eu já estou falando a valorização da cota e também a distribuição dos dividendos durante todo esse período. E isso daqui é uma rentabilidade absurda, é muito alta mesmo. 105% em 5 anos, se a gente fosse transformar para meses, daria algo em torno de 1,8% por mês de rentabilidade. Ou seja, é muita coisa. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse fundo aqui e por que eu escolhi ele para usar como exemplo hoje, tá? Porque ele é um dos títulos, um dos fundos mais valiosos que tem no mercado e eu vou te explicar como que você consegue também visualizar esse tipo de informação, tá? Mais pra frente aqui nesse vídeo eu explico detalhadamente. E eu preparei aqui um estudo super legal que eu vou trazer para vocês hoje, mostrando quanto dinheiro você teria que investir e por quanto tempo para você ter uma renda mensal vitalícia de pelo menos R$500 por mês, ok? Uma renda caindo na sua conta, livre de imposto de renda, durante toda a sua vida de pelo menos R$500 por mês. É óbvio que quanto mais dinheiro você tiver para investir, maior vai ser sua rentabilidade lá no futuro. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui com R$500 para ser mais acessível, porque é possível conseguir isso investindo, por exemplo, R$100 por mês. Tá? Se você tiver mais dinheiro, você vai conseguir uma renda mensal ali vitalícia de R$1.000, R$2.000 e etc. Tá? Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar detalhadamente para vocês. E esse assunto aqui ele é extremamente necessário hoje em dia, porque é fundamental, é necessário pensar na sua aposentadoria, na sua independência financeira através dos investimentos, tá? Não dependa da previdência do governo, tá? A gente está vendo aí que vai ter uma grande discussão sobre reforma da previdência, ou seja, é um tema extremamente delicado e você não precisa depender disso se você montar uma carteira de investimentos pensando no seu futuro através da lucratividade desses investimentos, tá? Outro dia um aluno meu aqui, ele me mandou um link para a gente simular quanto tempo precisaria continuar trabalhando para se aposentar. E eu fiz essa simulação aqui, eu vou até deixar aqui nos comentários para depois você também acessar. E olha só o que aconteceu. Estava dizendo que eu precisaria trabalhar mais 31 anos para eu me aposentar. Eu já tenho 34 anos. Se eu for esperar mais 31, eu só vou me aposentar depois lá dos 60 e poucos anos. Você acha que eu vou ficar esperando, vou ficar dependendo do governo? De jeito nenhum, tô fora. Eu mesmo vou fazer o meu plano de aposentadoria, o meu plano de dependência financeira através dos investimentos. Eu também indico que você pense nisso, tá? Porque vai ser mais valioso e vai ser mais rápido do que depender do governo, beleza? Mas por que eu decidi falar do BBPO11 hoje, o BB progressivo, tá? Esse fundo imobiliário? Simplesmente porque eu pesquisei quais são os principais fundos de investimento do Brasil hoje. E como que eu faço isso? Olhando o índice IFIX. Eu vou até mostrar na tela do meu computador como que você pesquisa isso. Eu entrei lá no site da Bolsa de Valores, eu olhei todos os fundos imobiliários que estão listados lá na Bolsa de Valores brasileira e são mais de 250. Porém, existe um índice que se chama IFIX. Esse índice, ele mede a variação dos principais fundos aqui do Brasil. E quais são esses fundos principais? São os que têm maior valor patrimonial e também maior liquidez, porque você quer investir em fundos que tenham esse tipo de segurança e facilidade na hora de comprar e vender, ok? Então, entre os principais fundos brasileiros que fazem parte do IFIX, os principais, o top 3 ali, são esses aqui. O KNCR11, que tem uma participação de 9% desse índice, o KNRI11 e o BBPO11. Então esses fundos aqui são o top 3 do IFIX. Então eles são os fundos que têm mais valor e que têm mais liquidez no mercado brasileiro. Então, desses três aqui, o KNCR11, ele é um fundo de papel. Se você ainda não sabe direito o que isso quer dizer, eu vou até deixar aqui em cima um outro vídeo que eu explico melhor. O KNRI11, ele é um fundo híbrido, mas ele tem muito foco em gerar renda, tá? Então tem muitos imóveis, é também um fundo de tijolo. O BBPO11, ele é um fundo de agências bancárias. O que é isso? Quer dizer que ele tem vários imóveis e ele aluga esses imóveis para o
Banco do Brasil, para agências do Banco do Brasil espalhadas pelo Brasil inteiro. E aí eu escolhi falar sobre ele hoje simplesmente porque dentre esses três foi o que teve o melhor retorno nos últimos 5 anos. E é óbvio também que isso não quer dizer que nos próximos anos ele vai continuar tendo uma rentabilidade mais alta do que os outros, tá? Isso aqui é um exemplo didático, não é uma recomendação de compra, mas você vai entender muito bem o meu ponto, qual que é a minha teoria aqui e esse estudo que eu preparei e vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o que eu quero mostrar aqui do BBPO11? Ele é um fundo que ele paga bastante de dividendo, né? Aqui 0,73% no último mês. A cotação dele, se a gente pegar dos últimos 5 anos, ou seja, daqui de maio de 2014 até maio de 2019, teve uma lucratividade muito grande, uma rentabilidade bem alta. Ele se valorizou, teve esse rendimento aí de cerca de 105%. Ele aluga, então, esses imóveis para as agências do Banco do Brasil, tá? E aí a gente pode até ver aqui embaixo, são 64 imóveis espalhados por 14 estados, né? Então é bastante diversificado. E a outra coisa que eu quero mostrar aqui, bem legal para vocês também, é a distribuição desses dividendos. Olha só como é uma escadinha, né? É muito estável. Ou seja, olha, em abril de 2019 pagou R$1, em março pagou também R$1, e aí você vai andando um pouquinho mais para trás, você vê que é um pouquinho mais baixo. O que é isso daqui, pessoal? Isso aqui eu quero explicar para vocês detalhadamente porque isso é muito importante. O que acontece? Esses imóveis, né? Esses imóveis, eles têm os inquilinos. Os inquilinos são as agências do Banco do Brasil. O que acontece? Tem um contrato, né, entre essa agência do Banco do Brasil e esse fundo, que esse fundo é o proprietário. Então o inquilino tem um contrato com o proprietário. Esse contrato, ele tem uma duração ali de alguns anos, eu não sei exatamente quanto, mas de repente tem contratos ali de 5, 10 anos, etc., porque as agências bancárias não mudam muito de lugar, né? E aí o que acontece? Cada ano vai tendo um reajuste de preço desse aluguel que o inquilino paga para o proprietário. E isso costuma seguir um índice de inflação. Então você consegue perceber esse aumento periódico também na distribuição dos dividendos. Então, é muito legal. Não quer dizer que investir em um fundo imobiliário você tenha 100% da correção da inflação. Mas, como os contratos dos inquilinos têm essa correção de inflação, pode-se até dizer que você tem uma proteção contra o aumento excessivo da inflação também investindo em fundos imobiliários. E isso é muito legal. E agora, olha só que legal esse estudo que eu preparei para mostrar na prática quanto que você pode ter de renda mensal. Então, vou pegar esse fundo aqui como exemplo. Nos últimos 5 anos, tem uma rentabilidade de mais de 105%. Então, a gente vai simular que é uma rentabilidade mensal de 1,8%, tá? Detalhe importante, é uma simulação, é real, porque eu estou pegando esse fundo como exemplo, mas não quer dizer que no futuro vai continuar sendo assim. Porém, como é uma simulação, é um estudo teórico, você vai entender muito bem e eu vou usar esses números. Portanto, se você tivesse investido esses R$500 por mês, nessa rentabilidade de 1,8% ao mês, depois de 70 meses, ou seja, quase 6 anos, você teria exatamente R$ 69.731,55. Eu já falei aqui que o BBPO11 está distribuindo 0,73% de dividendos mensais, então é só eu fazer essa conta agora. Digamos que eu tenho esse patrimônio de R$ 69 mil, quanto que renderia por mês? Renderia esse 0,73 de dividendos, ou seja, caindo na conta livre de imposto de renda. Então, esses R$ 69 mil seriam exatamente R$ 509,04 no mês. E isso daqui, pessoal, é a parte principal quando a gente fala no mundo dos investimentos. Se você juntar um patrimônio alto, você consegue viver da renda dele. E os fundos imobiliários são uma alternativa muito interessante para isso. É óbvio que existem outras alternativas de investimento. É sempre muito importante ter uma diversificação de carteira, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de fundos imobiliários, mas não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se ela cair, você perde tudo. Por isso tem que ter sim uma carteira diversificada. E é por isso que eu faço o convite para você entrar aqui nesse grupo de WhatsApp, que só vai funcionar durante 3 dias, onde eu vou mostrar exatamente esses cenários de investimentos, porque é uma boa oportunidade de investir agora, tá? Então, link na descrição para você fazer parte desse grupo. E olha só esse outro exemplo que eu trouxe também. Eu falei lá no começo que você poderia investir a partir de R$ 100 por mês. Então, nesse caso, para você ter essa renda mensal de R$ 500 por mês caindo na sua conta, você precisaria investir ao longo de 144 meses. Por isso que eu digo, quanto maior for o seu aporte mensal, maior também vai ser a sua renda mensal vitalícia que você vai ter lá na frente depois que você for independente financeiro.
Como eu disse aqui também, essa é uma rentabilidade simulada baseada na rentabilidade histórica desse fundo BBPO11. Mas, para ser até um pouco mais realista, eu vou usar outra simulação aqui, que é a média da rentabilidade do IFIX durante esses 5 anos. Lembrando que o IFIX é uma média de vários fundos imobiliários. Exatamente enquanto eu gravo esse vídeo, são 92 fundos imobiliários, que são os fundos mais valiosos e que têm maior liquidez da Bolsa. Então, a média desses últimos 5 anos de rentabilidade do IFIX foi de cerca de 83%. Então, eu vou fazer a simulação também com esse número. Se o IFIX rendeu 83,87% nos últimos 5 anos, se a gente fosse transformar para mês, seria algo em torno de 1,4% ao mês. Nesse caso, se você investisse R$500 todos os meses com essa taxa de rentabilidade, você precisaria de 78 meses para ter o capital necessário para te gerar esses R$500 por mês de renda mensal nos fundos imobiliários. E essa lógica aqui vale para todos os valores, tá? Então, se você investir R$500, R$1.000 ou R$2.000 por mês, você vai precisar mais ou menos de 7 a 8 anos ali, com essas rentabilidades que eu estou mostrando, para você gerar automaticamente esse valor para você para o resto da vida. Então, se você investir R$1.000 por mês, depois de 7 ou 8 anos com essa rentabilidade, você vai conseguir gerar essa renda também de R$1.000 por todos os meses para a sua vida inteira e nem precisará mais aportar nenhum valor. É óbvio que se isso continuar com essa rentabilidade que eu estou mostrando, ou seja, esse 0,73% que esse fundo imobiliário está rendendo. Mas o que eu quero deixar claro aqui é um exemplo teórico para você entender que investir o seu dinheiro vai fazer ele valer muito mais, ok? Pode ser que alguns vão conseguir esse valor mais rápido, outros vão conseguir mais demoradamente, mas não tem problema. Investindo, você vai conseguir. De repente vai demorar 7 anos, de repente vai demorar 10, 15, 20, não sei. Mas, com certeza, você poupar e investir o seu dinheiro é o segredo de uma aposentadoria tranquila e sustentabilidade financeira. E é claro que a simulação que eu fiz aqui é renda variável, não tem como prever o futuro, mas eu faço isso para te impulsionar a dar o primeiro passo no mundo dos investimentos, porque realmente vale muito a pena. O tempo ele é favorável ao investidor, não precisa ser arriscado e não é tão complexo. Basta dar o primeiro passo, ok? Então é isso, meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.